Muito bem, hoje é dia 12 de agosto de 2012, agora são 6 horas e 27 minutos e eu estou fazendo a minha primeira gravação com o intuito de estabelecer uma comunicação com outros católicos, principalmente, mas não exclusivamente, uma comunicação com outros católicos, outras pessoas interessadas de modo geral sobre a ayahuasca e nossas experiências, dúvidas, encontros, desencontros, histórias. Por que eu estou iniciando algo assim se já existem aí tantos depoimentos, né, tantos relatos aí de pessoas narrando as suas experiências e tal? Bom, porque inicialmente, quando eu procurei informação sobre a ayahuasca, muitos desses relatos me atrapalharam, me amedrontaram até. Eu tive minha primeira experiência com a ayahuasca em 2007, portanto 10 anos, né? Embora as minhas primeiras experiências foram muito espaçadas, para vocês terem uma ideia, eu tomei 4 vezes ayahuasca em 5 anos, ou seja, menos de uma vez por ano eu tive contato com essa medicina da floresta, justamente porque eu tinha muito receio, mais preconceito do que receio, na verdade, porque depois da primeira experiência que eu fiz e vi que era algo maravilhoso, o que me impediu de imediatamente voltar nas próximas experiências e continuar foi exatamente o preconceito, né? Porque a ideia de uma planta, uma medicina, uma bebida, mas ao mesmo tempo isso está misturado com uma religião, com um contexto religioso, ou não, as pessoas geralmente desse meio não gostam de usar a palavra religião, né? Preferem usar a palavra espiritualidade, mas não deixa de ser uma cultura religiosa, né? Ou uma linhagem espiritual, enfim, um contexto de vivência espiritual, né? Que eu, como católico, e acredito que a maior parte também dos católicos ficam um pouco receoso por causa desse nosso preconceito mesmo, de considerar a nossa religião como a única religião verdadeira, que é o mal, ou, digamos, talvez uma especificidade de todas as grandes religiões, tem muito disso, né? De se considerarem a única verdadeira. E não é errado, né? Porque mas também não é talvez totalmente certo. Acho que depende muito do modo como as pessoas entendem e interpretam uma afirmação como essa. Eu acho que existe como você interpretar isso de um modo inclusivo e de um modo exclusivo. Então, nem sempre esse modo exclusivo eu pessoalmente, particularmente, considero como sadio. Bom, mas esse é um outro assunto. Então, esse receio, esse preconceito me trouxe muita resistência, né? E, bom, gente, então eu não tenho nada preparado, não preparei algo assim artificialmente, tecnicamente, não. Eu tá sendo assim, estou deixando fluir de modo muito espontâneo. Então, essa primeira gravação, a finalidade acho que é mais apresentar as minhas pretensões, né? Que seria então entrar em contato, encontrar, estabelecer uma comunicação com outros católicos que vivenciaram uma experiência como a minha ou diferente da minha, mas que atualmente eu não tenho contato. Então eu sou um católico que toma ayahuasca e não conheço outro católico que faz isso. E as pessoas do meu universo católico que eu tento conversar sobre isso, algumas entendem, outras não entendem, mas no modo geral o que a gente encontra é um medo, né?
as pessoas, por mais que leiam, ou não acredito que leiam tanto, porque se lessem, se informariam, né? Mas ainda fica um medo, uma sensação de estar fazendo alguma coisa errada e precisa conversar com 1000 pessoas para obter uma permissão, uma tranquilidade na consciência para se permitir uma experiência como essa. Então eu, depois de 10 anos encontrando esse tipo de comportamento, eu quase me esqueço da minha própria realidade também quando estava iniciando essas experiências, né? E se a minha primeira experiência tivesse sido algo difícil, eu provavelmente nunca teria, mas seria voltado. Bom, não sei, não dá pra gente afirmar o que poderia ter acontecido ou não, né? Qualquer coisa poderia ter acontecido, mas o que eu quero dizer é que eu também passei por um momento assim de profunda crise mesmo, no sentido de que, peraí, o que a minha religião proíbe? A minha religião proíbe algo assim? Se a minha experiência foi algo tão sublime, tão verdadeiro, o encontro comigo mesmo, né? Com as minhas questões, algo tão verdadeiro, como que algo assim pode ser proibido? E então, alguns padres que eu procurei no início para conversar sobre isso, eles não se manifestaram a opinião. Eu achei muito honesto da parte deles. Hoje eu sou muito grato por eles não terem falado qualquer coisa que influenciasse a minha decisão. Então eu achei isso assim de um respeito muito muito nobre, né? Um respeito notável, né? E então, mas ao mesmo tempo, percorri um caminho bem solitário, né? E bom, eu pretendo ao longo das outras gravações narrar esse meu caminho de 10 anos. Na verdade, eu acredito que pode ser sintetizado em ou duas gravações, eu acho que eu dou conta disso. E nas próximas gravações, as outras gravações, eu pretendo ir relatando é, questões específicas das minhas experiências e das experiências dos meus outros amigos, né, que não são necessariamente católicos, mas que eu acho interessante de trazer para uma reflexão ou para uma abordagem assim que propicie um questionamento ou perguntas ou dúvidas ou o esclarecimento, né? Não tenho pretensão de ficar esclarecendo coisas, mas eu acho que é uma mínima pretensão de talvez desfazer as minhocas que as pessoas criam. Talvez essa mínima pretensão eu tenha, sim. Mas a minha pretensão maior mesmo é de estabelecer contato com outros católicos para percorrer um caminho com outras pessoas da mesma espiritualidade que a minha, porque eu me sinto muito sozinho nesse sentido, né? Tenho, graças a Deus, a amizade, a companhia de inúmeros irmãos aí de outras linhagens espirituais, de outras crenças, né? Principalmente espiritualistas, que são uma pérola preciosa assim no meu caminho, né? Foram encontros preciosos que eu tive nessa senda luminosa e sou muito grato, né? Pela aprendizagem mesmo que eu obtive com eles, pelas conversas que eu tive com eles, aprendi muita coisa, foram muito pacientes, me respeitaram sempre muito, mas ao mesmo tempo não é questão que eu não sei se eu diria que eu sinto falta, talvez seja mesmo uma falta, mas uma falta que de certa forma já não deixa de ser uma presença já, porque acho que a gente só sente falta de algo que a gente possui, né? Quando você não está perto de algo que você já experimentou, é que você sente falta. Então eu acho que eu sinto um pouco de falta dessa vivência assim um pouco mais comunitária, desse espírito, não uma vivência,
porque pela internet não sei se a gente poderia chamar de vivência, mas essa experiência, talvez, né? Mais comunitária, conversando mesmo com outras pessoas que possuem essa afinidade de fé que eu tenho. Então, uma coisa é você conversar com um irmão querido que acredita, por exemplo, na reencarnação e que, graças a Deus, as pessoas do meu caminho que eu encontrei, assim, sempre nunca tive problema assim em manifestar minha crença na ressurreição e ouvir a crença de alguém na reencarnação ao narrar determinada experiência, né? Então, isso, a gente sabe que o modo do outro crer é algo muito particular, individual dele. Eu tenho o meu modo católico de acreditar nas mesmas realidades que o irmão de uma crença diferente possui. Ele tem o modo dele acreditar na vida após a morte. Eu tenho o meu modo. O que nós temos em comum é a crença na vida após a morte. Então, viva o que nós temos em comum e viva as nossas diferenças também, que nos faz questionarmos as nossas próprias seguranças, né? E exercitar a caridade e o respeito para com um outro ser que é diferente de mim. Então, a ayahuasca, graças a Deus, ela traz muito esse respeito pela liberdade do outro, pelo tempo do outro. E então, eu me senti assim compelido mesmo a iniciar uns lançamentos de garrafas com uma mensagem nesse oceano do ciberespaço, na esperança então de que alguém receba essa garrafa e, ao ler o conteúdo, consiga me enviar um sinal de que a mensagem chegou, e a partir disso a gente começa a estabelecer uma troca mesmo, né? Eu acredito que seja isso. Eu não tenho experiência com podcasts, videocasts, etc., né? Com youtubers, essas coisas todas, não tenho a mínima experiência, então eu baixei aqui o primeiro aplicativo que eu vi, agora que eu estou vendo aqui que ele tem uma limitação de 15 minutos para gravar, então me restam 2 minutos e meio de mensagem e eu vou então soltar essa gravação e saber, encontrando outros aplicativos, vou tentar encontrar outros aplicativos também e soltar essas garrafinhas virtuais nos oceanos que eu conseguir, e onde eu for vendo que eu me sinta melhor, eu vou me estabelecendo, né? Por enquanto, então, é algo bem experimental, sem grandes pretensões de nada, além de me expressar mesmo, porque eu estou sentindo necessidade disso. Então, acho que é isso. Agradeço a audiência. E claro que a minha intenção não é conversar apenas com católico, não é criar nada assim exclusivo, né? Me coloco bem aberto e receptivo para conversar com qualquer pessoa, estabelecer contato com qualquer pessoa, ser ouvido por qualquer pessoa. E mais uma vez, então, agradeço aí o interesse inicial em procurar esse áudio. E caso você tenha ouvido e tenha então interesse de ouvir o próximo, que será então mais a narrativa dessas primeiras experiências e os meus questionamentos, então me deixa saber, vou ficar muito feliz em saber disso, e a partir disso poderei ir modelando aí as próximas gravações, né? Então é isso, muito grato e até a próxima.